Provérbios 28. A sabedoria que ensina a viver. Capítulo 28, versículo 1. Ímpios e justos na sociedade. Os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são usados como um leão. O ímpio se amedronta mais facilmente, por isso também acaba sendo influenciado mais facilmente do que os justos, cuja consciência clara de quem são e onde estão firmados lhes concede ousadia. Capítulo 28, versículo 2. Corrida pelo poder. Pela transgressão da terra muitos são os seus príncipes, mas por homem prudente e entendido a sua continuidade será prolongada. Em um período de pouco mais do que 2 séculos, Israel, por causa de seus pecados, teve 9 dinastias. Cada uma dessas depois da primeira foi inaugurada por um assassinato. Em 3 séculos e meio, Judá, por causa de Davi, teve somente uma dinastia. Capítulo 28, versículo 3. Opressão. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa, que causa falta de alimento. A opressão costuma vir do forte sobre o fraco, do rico contra o pobre, do grande contra o pequeno. Mas quando a opressão vem dos iguais, é porque a decadência chegou ao extremo. Como está a situação do nosso país? Qual é o seu nível de opressão? Capítulo 28, versículo 4. Quando a lei afrouxa, os maus prevalecem. Os que deixam a lei louvam o ímpio, porém os que guardam a lei contendem com eles. O cristão não deve mais se alegrar com o que Deus proíbe nem se entristecer com o que Deus aprova. Quanto mais conhecemos a palavra, mais nos posicionamos contra aqueles que afrontosamente rejeitam os preceitos divinos. Capítulo 28, versículo 5. A lei de Deus ilumina a todos. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Deus é a fonte de todo o saber e a origem de todo o bem. Nele encontramos a verdade, a justiça e o entendimento. Fora dele, reinam as trevas, a injustiça e a opressão. Os meus não entendem o que é justo. Capítulo 28, versículos 6 e 11. Qualidades. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos desregrados envergonha seu pai. O que aumenta os seus bens com usura e ganância juntos para o que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos errem por mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os bons herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é entendido, o examina. Provérbios apresenta uma lista de qualidades que edificam a pessoa, independentemente das circunstâncias externas. É assim que funciona o universo. Já o caminho das más escolhas conduzirá a perdas e danos. Capítulo 28, versículo 12. A alegria de um povo. Quando os justos exultam, grande é a glória, mas quando os ímpios sobem, os homens se escondem. Quando os perversos ascendem ao poder, o povo teme e foge. Um governante íntegro alegra o povo, e é um instrumento de Deus. Um governante perverso é uma tempestade de maldição. Capítulo 28, versículo 13. Um pecado encoberto é um pecado conservado. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. O pecado é maligno e conduz à destruição, o pecado escondido é pior que o pecado revelado. Ele adoece a alma, trava a jornada e entristece o Espírito Santo. Quem confessa e abandona o pecado tira um fardo das costas e encontra à sua frente não somente misericórdia, mas também restauração. Capítulo 28, versículo 14. O temor que produz alegria. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Feliz é aquele que permanece em resoluta constância no temor ao Senhor, pois esse temor o livrará de quedas desastrosas. O temor do Senhor nos leva à sua presença, já o endurecimento do coração nos afasta de Deus.
Capítulo 28, versículo 15 e 16. A tirania estúpida. Como leão rugidor, e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de entendimento é também um grande opressor, mas o que odeia a avareza prolongará seus dias. Esses versículos refletem as experiências desesperadoras de muitos povos necessitados. O tirano aos olhos de Deus é alguém sub-humano, estúpido e de curta sobrevivência. Capítulo 28, versículo 17. O assassino. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O assassino é um indivíduo perturbado na rota da fuga. Ele tirou não somente a vida do seu semelhante, mas também a sua própria paz. O assassinato é a quebra do sexto mandamento da lei de Deus. É também a usurpação de um direito inalienável de Deus. Capítulo 28, versículo 18. Profundo contraste. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Os que andam na verdade podem viver de cabeça erguida, e mesmo quando acusados injustamente, podem dormir tranquilos, pois a consciência limpa é seu travesseiro mais macio. Já o perverso caminha por uma estrada sinuosa e cheia de armadilhas. Ele em breve cairá em alguma armadilha. Capítulo 28, versículo 19. O bom administrador. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ocioso se fartará de pobreza. A boa administração da economia é contrastada com a tolice de 12 horas e 11 minutos e seus resultados. Comida com fartura é justaposta de forma irônica com se fartará de miséria. Capítulo 28, versículo 20 e 25. Riquezas. O homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão um homem prevaricará. O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. O que repreende o homem gozará depois mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu próprio pai, ou a sua mãe, e diz, não é transgressão, companheiro é do homem destruidor. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Quem tenta enriquecer-se depressa está sujeito a escolher o caminho dos ganhos desonestos. Já o fiel talvez não colha riquezas materiais, mas será ricamente abençoado. A confiança em Deus é a certeza que torna na vida do cristão tanto mal quanto a avareza desnecessária. Capítulo 28, versículo 26. O coração não é confiável. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria, será salvo. O coração não é um bom mestre, ele é enganoso. Confiar no que diz o próprio coração é uma escolha tola. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, tomar decisões com base na palavra. A autoconfiança é insensatez e ela procede à queda. Capítulo 28, versículo 27. A bênção da generosidade. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. A generosidade é o caminho mais seguro para a prosperidade. A alma generosa prosperará, quem dá ao pobre não passará necessidades. Dar ao pobre é entender que os bens que Deus nos dá não devem ser retidos com usura, mas distribuídos com generosidade. Capítulo 28, versículo 28. O temor de um povo. Quando os ímpios se elevam, os homens andam se escondendo, mas quando perecem, os justos se multiplicam. Um governante se torna um carrasco quando esmaga o povo com tributos abusivos, quando ignora as minorias e se move conforme os seus próprios interesses. Governantes opressores só trazem alívio ao povo quando saem do poder.